Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero começar a nossa aula parabenizando o nosso coleguinha Nilson. Nilson, parabéns aí, ó, pelos seus 10 aninhos de idade, tá certo? Que Deus te abençoe. Que você continue sendo essa criança esperta que você é, tá certo? E trabalhador, que eu sei que você é. Parabéns, Nilson. Feliz aniversário, tá? Então, vamos fazer a correção em português da página 52 e 53 e 54 que eu deixei na aula passada, tá certo? Então vamos lá. Na página 53, nós estamos. A página 53 está falando aí da importância da leitura, tá certo? Aí no início da página 53, que você fez a leitura, está falando aí da importância para a leitura. E pede para você emprestar um livro, tá certo? Fala da importância da leitura. Como eu já havia falado para vocês lá na aula do dia 18, do que a leitura é capaz de fazer conosco. E pede para você emprestar um livro, tá certo? Para um coleguinha. Como nós não estamos na sala de aula, você pode emprestar um livro aí, pede para a mamãe ler. Mãe, lê esse livro aqui, esse livro é bem legal, papai, certo? O irmãozinho, a irmã, pede aí para alguém da sua casa, certo? Já que estamos em quarentena, ok? Mais adiante, nós temos um texto para a gente fazer a resolução, da atividade, que diz o seguinte. No texto de Rubem Braga, Recado ao Senhor 903, o narrador fala sobre uma carta de reclamação do vizinho a respeito do barulho do apartamento do 1003, não é isso? Ficou curioso para saber o que é uma carta de reclamação? Como o próprio nome indica, é uma possibilidade de manifestação de um descontentamento. A seguir há um texto desse tipo que você vai ler para conhecer a estrutura desse gênero textual. Observe a forma como o remetente torna pública a sua reclamação por meio de um jornal da sua cidade. Então, o remetente, que é a pessoa que escreveu a carta, ela torna pública, né? Torna pública as suas palavras para o jornal da cidade. Então, ele escreve uma carta fazendo uma reclamação, que vocês já puderam observar aí, mas eu vou dar uma lida aqui para a gente poder resolver a atividade. Que diz o seguinte: representa a associação de moradores e procuro este jornal para demonstrar nossa revolta pelo descaso das autoridades e empresas instaladas, principalmente no centro. Mas recentemente, tivemos a inauguração de uma loja de calçados, em que o desrespeito às pessoas que moram no centro foi total. No dia da inauguração, mais ou menos 5 horas da manhã, já estava um locutor falando ao microfone, fazendo propaganda da loja. Mas isto ainda não era o pior, pois estava para vir, mais ou menos às 6h15, um fogueteiro, que durou algo próximo de 10 minutos. Não estamos sendo chatos e nem queremos tirar a liberdade de ninguém de trabalhar. Gostaríamos que as autoridades fizessem alguma coisa. CTB, o Diário do Norte do Paraná, 8 de dezembro de 2005, edição online, certo? Então, o remetente ele faz uma reclamação representando o bairro para um jornal da cidade. Por quê? Porque ele achou um descaso a maneira que a loja do bairro, do centro, fez a sua inauguração, né? Então, logo cedo, quando todos ainda estavam dormindo, começou o locutor fazer a propaganda da loja. E mais ou menos umas 6h15 da manhã, aí veio a inauguração da loja com um fogueteiro, né? Diversos fogos estourando e incomodando a todos, não é isso? Então, os moradores, eles sentiram-se incomodados e um deles resolveu fazer uma reclamação para o jornal da cidade, certo? Aí mais adiante tem o seguinte: como você notou, a carta de reclamação é um gênero que possibilita ao seu autor mostrar insatisfação sobre algo que o remetente acredita estar errado. Então, o que foi que ele fez? Ele fez uma carta de reclamação para o jornal
na qual ele demonstrava que ele estava desgostoso com a situação, né? Que as pessoas que moravam ali não estavam gostando daquela situação, ok? Trata-se de um texto em que é preciso usar uma língua mais cotidiana e formal, porque essas cartas costumam ser enviadas a pessoas e instituições que não conhecemos. Então, eu não vou escrever a carta de qualquer maneira. Eu preciso usar uma linguagem formal, certo? Essas cartas são muito eficientes e quando as enviamos a pessoa ou a instituição certa, há uma grande possibilidade de o pedido ser atendido. Na carta que você leu, o autor enviou sua reclamação a um jornal, ou seja, um meio de comunicação lido por muitas pessoas. A publicação de uma carta de reclamação em um jornal pode, dessa forma, fazer com que diversos leitores saibam do seu problema, podendo ajudar a resolvê-lo, ok? Então, veja só, o que a pessoa fez? A pessoa escreveu a carta diretamente para um jornal. Por quê? Porque o jornal, diversas pessoas têm acesso, né? E como é uma coisa que vai tornar ao público a possibilidade de resolver o problema, não é isso? Então, vamos lá. Na página 54, nós tínhamos algumas questões que eu pedi para que vocês resolvessem as questões. A primeira questão diz o seguinte: explique qual é o motivo da reclamação feita na carta que você leu. Hein, gente? Qual é o motivo? Que foi que você colocou aí? Qual o motivo? Se você colocou que o motivo foi o desrespeito de uma loja, né, para com as pessoas que moravam no bairro, você está correto, porque houve um desrespeito, né? Isso a partir do momento que as pessoas que trabalham naquela loja desde cedo já começaram a incomodar os vizinhos, ali já passou a ter um desrespeito. Se você colocou desrespeito, então está correto, ok? Aí, número 2, complete o quadro com informações retiradas da carta de reclamação. Faça um X na informação que não foi encontrada no texto. O que você não encontrou no texto, você faz um xizinho aí, tá certo? E o que você encontrou, você escreve. No texto que nós acabamos de ler aqui, tinha local e data? Se você marcou um xizinho, a sua resposta está correta. Porque nós não começamos com o local e a data. O local onde isso aconteceu e a data, né? Que esse problema aconteceu. Saudação inicial. Tinha uma saudação inicial? Não. Quando a pessoa começou a falar na sua carta, a escrever a sua carta, ela já foi direto ao assunto. Não tinha uma saudação inicial. Se você colocou um xizinho, ok, ótimo. Quem foi o destinatário? Quem foi o destinatário? Se você colocou o destinatário, o jornal Diário do Norte do Paraná, você acertou, ok? Onde que eu encontro isso, tia? Aqui, ó, na referência, certo? Você encontra aqui, ó, ok? Mais adiante. Quem é o remetente? Quem é o remetente? Onde é que eu encontro isso, tia? Vai lá no início da carta que você leu, da carta de reclamação, que diz assim, ó: represento a associação de moradores. Quem é o remetente? A associação de moradores. Se você colocou isso, ó, joinha aí pra você, tá correto. Mais adiante, o assunto. Qual foi o assunto que você colocou? Né? Então, se você colocou reclamação sobre uma loja de calçados que inaugurou às 5 horas da manhã, está correto, certo? O que aconteceu aí foi uma reclamação da loja de calçados, porque ela foi inaugurada às 5 da manhã, ok? Aí, saudação final. Você identificou aqui uma saudação final? Se você não identificou, você coloca um xizinho também. Colocou? Beleza! Parabéns para você. E a assinatura. A pessoa que escreveu, ela não quis se identificar diretamente, não é isso? Então, ela colocou apenas as iniciais do nome dela, que foi C, T,
B, que você encontra a assinatura aqui, ó, no final da carta, ok? Mais adiante, nós temos o seguinte. Em uma carta de reclamação, a forma como o remetente expõe a reivindicação é muito importante. Como o autor inicia a carta? Como foi que o autor iniciou a sua carta? Vamos ver. Preste atenção. Se você tiver dúvida, você volta lá no início da carta. Mas, se você já realizou e colocou, falando sobre o desrespeito de autoridades de empresas localizadas no centro, você está correto. Porque houve um desrespeito das autoridades da empresa localizada no centro. Se você colocou que foi o desrespeito das autoridades, você está, ó, corretíssimo, ok? Então, beijo para vocês. Até a próxima aula, tá certo? Um abraço para todos.